Nos episódios seguintes da telenovela Terra Nostra, Juliana ficará sabendo que Francesco e Marco Antônio a ludibriaram. Mateu contará a verdade. A criança apresentada como seu bebê não passa de uma criança qualquer. A protagonista ficará devastada, e sua reação ao descobrir o engano deixará os espectadores surpresos. Porém, nada será tão marcante quanto a decisão que Mateu tomará em busca de seu amor e da própria felicidade. A audiência ficará extremamente dividida sobre a escolha do jovem. A reviravolta acontecerá quando Mateu não suportar mais a farsa contada à sua amada Juliana. Ele recordará uma conversa com Gomercindo, que revelou: o patrão Francesco e seu filho, esposo de Juliana, localizaram uma criança muito semelhante ao filho do casal. Mateu questionou se aquela não era a criança deles, e Gomercindo confirmou que não, explicando que o filho verdadeiro havia sido adotado por uma família rica, vivendo bem, sem possibilidade de reverter a adoção. Confuso, Mateu pediu esclarecimentos. Gomercindo explicou que Juliana aceitou aquela criança como se fosse sua própria. Mateu perguntou se ela sabia que não era o filho deles, e Gomercindo deixou claro que não, questionando por que ela voltaria contente ao marido se soubesse da verdade. Voltando ao presente, Mateu procura Gomercindo. Ao ouvir seu pedido, o fazendeiro recusa imediatamente, dizendo que ele não tem motivo para ir a Santos, pois viajará sozinho com sua filha Angélica, deixando Mateu cuidando da propriedade. Mateu insiste e revela suas reais intenções de ir a São Paulo. Gomercindo franze o senho e pergunta o motivo. Mateu responde que deseja ver a criança. Gomercindo se irrita, questionando o propósito, já que contou toda a história. Mateu insiste em ver o menino mesmo assim. Nesse momento, Rosana surge na porta e ouve o pai alertar que ele causará problemas tanto naquela casa quanto na outra quando Juliana o vir. Mateu garante que não criará confusão alguma, explicando que refletiu sobre a história que Gomercindo contou. Quando o fazendeiro pergunta sobre o que pensou, Mateu afirma que, se é verdade que a criança não é filho deles, não é correto continuar enganando Juliana daquela maneira. Gomercindo começa a se irritar e questiona as intenções do italiano, perguntando se ele pretende que Juliana abandone o marido e corra para ele. Mateu nega, mas Gomercindo rebate, perguntando quem ele pensa que está enganando. Mateu insiste que não está enganando ninguém, mas Gomercindo deixa claro que então ele engana a si mesmo, declarando que já viveu o dobro dos anos de Mateu e está cansado dessa situação, com ele casado com sua filha, pai de seu neto, mas com a cabeça na italiana. Cansado, Gomercindo faz uma proposta drástica enquanto Rosana escuta escondida. Permite que Mateu vá embora imediatamente, se essa for sua vontade, mas sem levar nada, nem a esposa, nem o filho, nem herança alguma. Mateu fica chocado por alguns instantes, mas pergunta se ele pensou bem no que está dizendo. Gomercindo confirma, declarando que perdeu a paciência. Mateu aceita partir, e Gomercindo reforça as condições, dizendo que ele deve esquecer a mulher e o filho, pois estarão mortos para ele. A decisão fica na consciência de Mateu. Saindo da sala, Mateu vai ao quarto onde Rosana o encara amedrontada. Ela revela que ouviu a conversa. Mateu aproxima-se do berço do filho, e Rosana afirma que ele não sairá dali. Mateu pede que ela não se assuste e diz que não levará o menino. Rosana pergunta se ele irá sozinho, e Mateu confirma, explicando que não pode mais viver naquela farsa com ela, pois está se enganando, como seu pai disse. Rosana implora que ele não faça isso e não a deixe. Mateu comenta que não se pode construir uma vida sobre uma mentira. Rosana declara seu amor, mas Mateu é direto, não a ama e nunca a amará. Rosana pergunta se ele jogará tudo fora, e com coração amargurado, ele responde que jogou sua vida fora no dia em que se casou com ela, dizendo que ela e seu pai têm tudo naquela vida. Rosana menciona o filho deles, e Mateu declara que o menino tem ela e o avô, enquanto ele irá atrás do outro filho que não tem ninguém. Rosana corrige, dizendo que ele vai atrás de Juliana, daquela italiana. Mateu não nega, confirmando que também vai atrás de sua amada. Quando ele tenta pegar suas coisas, Rosana o impede, lembrando que seu pai mandou que ele saísse sozinho, como chegou. Mateu diz que só pegará suas roupas, mas Rosana, enfurecida, diz que ele só tem as roupas encebadas e cheirando a suor, que vá com a que tem no corpo. Gomercindo entra e autoriza que ele leve as roupas que quiser,
pois pagou por elas trabalhando na fazenda. Maria do Socorro segura a filha, que sussurra que ele a deixará. Gomercindo diz que foi decisão dele. Sem hesitar, Mateu faz suas malas, pega tudo, olha para Rosana pela última vez, depois caminha até o berço do filho, sorri para o menino e sussurra um adeus, dizendo que um dia se verão naquela vida. Depois disso, ele segue direto para São Paulo. Chegando na calada da noite, Mateu caminha até o portão da residência de Francesco. Sem saber como proceder, olha para os lados pensando em como falar com sua amada. Em seu quarto, Juliana não consegue dormir. Ela escuta os cães latindo e decide levantar-se. Primeiro verifica Francesquinho no berço e sorri. Depois, acariciando a barriga grávida, vai até a janela como se fosse um chamado. Marco Antônio dorme profundamente e não percebe os olhos da esposa cruzando com os de Mateu. Eles trocam um enorme sorriso apaixonado. Sem perder tempo, ela desce as escadas da mansão e vai ao encontro de seu amado no portão. Mateu não contém a emoção e declara seu amor. Juliana o beija e pede que ele fale baixo. Mateu completa dizendo que nunca a esqueceu. Juliana responde que sabe, que também nunca o esqueceu e que sabia que ele havia voltado, pois seu coração o ouviu do quarto. Mateu diz que estava a chamando. Eles têm um belo momento de carinho, interrompido por Juliana perguntando como ele veio. Mateu diz que deixou tudo, e Juliana repete em choque. Mateu confirma com um aceno. Deixou a mulher, o filho, tudo, pois não aguentava mais viver sem ela. Ele veio buscá-la. Juliana pergunta se é agora, e Mateu confirma que quando amanhecer quer estar bem longe com ela. Juliana concorda na hora, mas pergunta sobre o filho deles. Mateu faz um longo silêncio até finalmente tomar coragem e dizer para deixá-lo. Juliana fica em choque, dizendo que não pode fazer isso. Mateu insiste que sabe o que está fazendo e pede que ela deixe a criança. Juliana o afronta dizendo que irá buscá-lo, mas Mateu a segura pelo braço e nega. Juliana exige uma explicação, dizendo que é o filho deles. O rapaz revela a verdade. Aquele menino não é filho deles. Em choque, Juliana sussurra que não, mas Mateu afirma que não é, que a enganaram. Juliana se desespera dizendo que não pode acreditar nisso. Mateu a acalma, confirmando que é verdade. Aquele menino não é filho deles, ela foi enganada. Finalmente caindo em si, Juliana desaba em lágrimas por perder o filho pela segunda vez. Ao se recuperar do choque, ela não perde tempo. Vai até o quarto, olha Francesquinho, pega sua mala e enche com suas roupas. Marco Antônio dorme sem saber que está perdendo a mulher. Sem um pingo de remorso, Juliana vai até o berço da criança, olha-a com lágrimas nos olhos, mas aceita a verdade. Deixa o quarto sem olhar para trás, passa pela sala e chega ao portão onde Mateu a espera. Juliana hesita um pouco, deixando Mateu nervoso, como se ela decidisse qual rumo tomar em sua vida. Com um gesto, Mateu abre o portão e sorri. Juliana se sente feliz e vai ao encontro dele. Já do lado de fora, eles se entreolham antes de partirem juntos, somente com uma mala nas mãos, mas com o coração cheio de esperança de dias melhores.